em Goiás, 7h30 da manhã, do dia 13 de maio, sábado. Bom, deixa eu descrever uma cena de modo que passe na censura. Hoje, assim que eu levantei, era 5 e pouco, eu vi uma imagem que eu até postei no Twitter, mostrando 6 fileiras, dava para ver que de umas 8 pessoas cada, um regimento de 50, se aproximando de uma cidade ao longo da linha de combate, na região do ponto, da estepe pôntica. Aí solta-se uma termobárica e aparece a assinatura de calor da termobárica e depois nenhuma assinatura de calor. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se a OTAN, se a Ucrânia, alguém não está entendendo de verdade, não está conseguindo compreender que os parâmetros do combate mudaram muito desde a Segunda Guerra Mundial. Os russos têm mecanismos de interferência eletrônica, de inteligência artificial, têm sistemas de combate conectados com radar, com satélite, com a pele inteligente dos caças, dos mísseis, dos drones, ligado ao supercomputador central de Saratov. Então, embora o combate aconteça na estepe pôntica, as decisões de combate muitas das vezes são tomadas em Saratov, certo? Elas não são tomadas em campo, perfeito? E isso significa que, bom, se você tem satélites operando 24 horas por dia e um sistema de radar também operando 24 horas por dia, e a pele inteligente de mísseis, de drones, de aviões 24 horas por dia, e sistemas também de combate inteligente, como que a gente comentou ontem, operando 24 horas por dia. E 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, mandando informações para o supercomputador de Saratov, que analisa todas essas informações com inteligência artificial, para só então passar para as pessoas com patente elevada, de general, para pouco para baixo, tomarem decisões. Não dá simplesmente, em pleno 2023, contra a federação, para você simplesmente pegar os russos de surpresa. Isso não existe, não vai acontecer. Eu lamento muito pela família, né, das assinaturas de calor, porque nem o DNA escapa de uma termobárica. Então, sabe, isso foi totalmente desnecessário, foi de uma imprudência, foi de uma estupidez cara, nós estamos falando de vidas, né? Se eu falo assinatura de calor, não é por cinismo, é porque a plataforma censura, me desmonetiza. Então, a gente tem que usar outras palavras para não dizer o óbvio. Eu estou aqui ao vivo, então, mas em algum momento isso vai ser gravado, né? Fica na memória do YouTube. Então eu não posso usar o termo correto, que são soldados. Mas é o tipo de atitude que demonstra... Ah, meu Deus, um passarinho. Que demonstra um amadorismo que chega a ser... Não sei se vocês viram aquele passarinho. Aqui tem muito pássaro nesse morrinho, é impressionante. Ele está no meio da cidade, né? No meio da cidade, você pode ver, tem cidade para todos os lados. E você tem esse remanescente de cerrado. Mas voltando, sabe, é o tipo de decisão absurdamente estúpida que é tomada sem levar em consideração a vida dos seus subordinados, sem levar em consideração a enorme superioridade tecnológica russa,
sabe? E o resultado é esse, está lá a hora que eu terminar a gravação aqui, no primeiro comentário, eu posto o vídeo, o link do vídeo, certo? Eu não posso postar a imagem porque a plataforma tira minha conta, certo? A plataforma está tirando conta de quem faz isso, então eu não posso postar. Posso, no máximo, colocar o link para vocês vejam, para que vocês possam ver, né, a cena que eu estou me referindo. Perfeito? É o tipo de coisa, gente, que, repito, desnecessário, cruel, estúpida. Não é que a guerra seja estúpida. Apesar de sermos anarquistas, nós não temos esse nível de infantilidade, de falar que toda guerra é má, que o ideal seria a paz. Claro que o ideal é a paz, mas ela não vai acontecer. Na história humana, ela não é a regra, ela é a exceção. Então ela não vai acontecer, gente, certo? E aquilo que o filósofo que inspira o Putin nunca foi aquele idiota, certo? Aquele babaca lá, que o pessoal da Nova Resistência idolatra, Dugin, nunca foi o Dugin. Dugin nem filósofo de verdade, Dugin é um Olavo de Carvalho russo, um mané. O filósofo que inspira o Putin, sabidamente, é o Soloviev. Perdão, gente, como eu disse, eu tinha uma semana conturbada. E aí o que aconteceu? A minha imunidade caiu. E imunidade cair nessa época do ano, eu vou dizer para vocês, é tenso, porque a temperatura também caiu. Em Goiás, eu não sei se vocês conhecem o sul de Goiás, o leste de Goiás. O norte, o centro e o oeste do estado é outra história. Mas o sul e o leste, nessa época do ano, amanhece fazendo 16 graus e quando chega 3 horas da tarde está fazendo 30, 32. Então para o corpo isso é uma, difícil. Ainda mais que a imunidade cai. Então eu estou levemente resfriado. Só isso. Mas voltando ao assunto. Quando a gente analisa esse conflito, combate por combate, é nítido o que está acontecendo. É uma estratégia tripla por parte da Federação. Por parte da OTAN, é só pentelhar mesmo, é só desrespeito com vida humana. Mas por parte da Federação é estratégia tripla. Desnazificar. E infelizmente não dá para desnazificar com argumentos. A desnazificação não ocorre com sensatez. Ó, senhores neonazis, muito gentil e obsequiosamente, vocês poderiam abandonar a vossa ideologia criminosa e adotar uma postura mais compatível com a vida em sociedade? Não dá para fazer isso, cara. Os caras odeiam, os caras... Não dá. Certo, a federação criou condições para que 10 a 12 milhões de ucres deixassem o país. É uma forma de desnazificação. Agora, até alguns mais recalcitrantes. Esses resolveram ir até as últimas consequências contra os russos, certo? E aí, bom, aí a outra forma de desnazificação é fazer desaparecer as assinaturas de calor. E nisso, 500 mil de assinaturas de calor já não existem mais. Ontem foram 50. Numa questão de milissegundos. 50 assinaturas de calor desapareceram. E não tem muito que possa ser feito. Não por parte da OTAN ou dos ucres, porque a inferioridade tecnológica é muito grande. Eles simplesmente não têm como combater. Não tem. De verdade, gente, a questão é essa, não tem. Era uma infantaria. Pelo amor de Deus, como é que você coloca
50 pessoas em fila num campo aberto, sabendo que o território está infestado de drones, satélites e radares, com inteligência artificial, com mecanismo de interferência eletrônica, com capacidade de aquisição de informação, com sistema de pele inteligente. Cara, até os uniformes dos russos captam informação e transmite para o supercomputador central em Saratov. Certo? Então, cara, é de uma... Mas, enfim. Então, o primeiro passo é desnazificação. Segundo, é despovoamento. Despovoamento. A federação não vai entregar Novorússia para inimigos de russos. Certo? Não tem a mínima chance disso acontecer. Não vai entregar a Novorússia para a Ucrânia novamente, que tentou fazer uma limpeza étnica e promover uma ucranização de uma região que nunca foi ucraniana. Nunca, jamais foi ucraniana. Os ucranianos são povos dos Cárpatos, não da estepe pôntica. Então eles estavam querendo ucranizar à força uma região russa. Repito, reitero, não vai acontecer. E a Federação Russa não vai cometer o mesmo erro duas vezes, de tentar fazer com que coexistam pacificamente. Não tem como coexistência pacífica existir nessas circunstâncias. Então, a região vai ser retomada para os russos étnicos, vai ser repovoada, muito provavelmente com os próprios soldados que participaram da batalha, não necessariamente todos russos. E a região tem que ser despovoada do seu elemento mais hostil. Esse despovoamento corresponde àquilo que o próprio Putin falou como objetivo: criar uma faixa mais ou menos despovoada de 300 quilômetros ao longo da fronteira entre a Federação e o Estado que sucedeu a Ucrânia. A gente vai falar da terceira questão. Eu vejo gente boa, certo? De verdade, pessoas até comprometidas com a verdade e com a seriedade, falando: vai haver 3 Ucrânias, porque você tem a Malorrússia, que vai ser o Estado ucraniano, que vai suceder a Novorússia incorporada, e alguns territórios que serão entregues, tipo Rutênia, né, Rosínia, para a Eslováquia, Transcarpátia para a Hungria, Bukovina do Norte para a Romênia, Galícia Ocidental para a Polônia. Eu falo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas não vai acontecer mesmo. Deixa o mestre Leide olhar aqui para vocês e falar por que não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer, gente? Porque esses países todos são membros da OTAN. Qual que é a chance da federação, que tem na OTAN seu principal inimigo, entregar território para países da OTAN? Então não vai acontecer. Perfeito? Não vai acontecer mesmo. A Bukovina do Norte não vai ser entregue para a Romênia, a Transcarpátia não vai ser entregue para a Hungria, a Rutênia não vai ser entregue para a Eslováquia e a Galícia Ocidental não vai ser entregue para a Polônia. Todos vão permanecer, talvez Rivne, os raions ao norte de Rivne, esses sim, talvez possam ser entregues para a Bielorrússia, por questões óbvias. Mas nesses 4 primeiros casos, não vai acontecer entrega nenhuma. Por óbvio, certo? Por óbvio, esses enclaves vão permanecer dentro do Estado, eu não diria fantoche, protetorado, que sucedeu a Ucrânia. Porque a Ucrânia, como a gente conhece, vai deixar de existir. Isso é óbvio. Certo? Ela escolheu esse caminho. A liderança ucraniana escolheu essa via. Então a Rússia só vai respeitar o livre-arbítrio deles. A Ucrânia, como a gente conhece, vai deixar de existir. Vai corresponder às áreas habitadas por ucranianos étnicos na região norte e oeste do Dnieper. Entre isso e a bacia do Alto Dniester,
certo? Isso vai ser a Ucrânia. Os Cárpatos, entre os Cárpatos e o Médio Dnieper. A área habitada por ucranianos étnicos e mais essas 4 minorias. Vai ser um protetorado desmilitarizado. Eu não diria sobre ocupação, mas sobre vigilância perpétua da federação. Esse é o destino. Aí eu falo, vai ser rápido? Não. Não vai ser igual algumas pessoas estão falando, décadas. Porque os Estados Unidos talvez não exista por mais 10 anos. A União Europeia talvez não exista por mais 10 anos. A OTAN talvez não exista por mais 10 anos. Mas vai ser demorado. Porque a Rússia está ganhando muito com a demora. Já que o Ocidente está se autodestruindo. Certo? Então é isso. Essa é a nossa avaliação do cenário atual na estepe pôntica entre o Danúbio e o Dnieper. Tenham todos um bom dia e até a próxima.